Evangelho de Mateus, capítulo 4, palavra de Deus para a nossa meditação. Aleluia, vamos ouvir a palavra de Deus nesta manhã, meus irmãos. Palavra de Deus tem bênçãos e vitória, milagre e salvação para a nossa alma. Aleluia. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeça em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Pode se assentar, você que tem lugar para sentar. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos aqui, meus irmãos, nesta manhã da Igreja Pentecostal Deus Amor, Rua Conde Sazidas 185, aqui no bairro da Liberdade. Transmissão ao vivo desta palavra para você que está aí no interior da sua casa. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que desde o início da fundação do mundo, Deus fez o homem para viver eternamente. Deus fez a humanidade, meus irmãos, para a glória do nome dele. E não tinha que ser assim do jeito que nós estamos vivendo hoje, porque Deus deu uma diretriz. Deus mostrou para o homem e para a mulher o caminho que deveria andar, meus irmãos, sem ter tanto sofrimento. Seria uma vida feliz e alegre se o homem tivesse obedecido a Deus desde o princípio. Mas Deus colocou ali, meus irmãos, uma coisa no coração do homem chamado livre-arbítrio. E Deus colocou a prova para o homem ser provado durante a sua vida, e essa prova se chama pecado. E quem quer morar no céu, quem quer receber a vida eterna, meu irmão, tem que resistir esse tal de pecado, tem que resistir à tentação, coisa que Eva não resistiu. A Bíblia diz que Deus colocou uma árvore ali no meio do jardim e disse para Adão e para Eva: desta árvore vocês não podem comer, porque se um dia vocês comerem desta árvore, vocês vão morrer, vocês vão ter sofrimento. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Eva, um dia passeando pelo jardim, se deparou com aquela árvore e começou a olhar aquela fruta, começou a cobiçar, e aos olhos dela parecia ser boa, parecia ser bonita, parecia ser gostosa. Mas aqui dentro do interior dela, o Espírito Santo estava bradando: se tu comer, tu vai morrer. Deus falou: se tu comer, tu vai morrer, tu vai sofrer, tu vai passar a ter dores. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, além dela estar ali ouvindo, ou melhor, vendo aquela fruta, cobiçando aquela fruta, ela abriu os ouvidos para ouvir a voz da serpente que dizia: come, Eva, come, Eva. E ela, tendo ouvido a voz daquela serpente, meus irmãos, esqueceu da ordem de Deus. Porque a serpente a enganara, dizendo: se você comer, você vai ter sabedoria como Deus, você vai ter entendimento como Deus, você vai ser como Deus. Aleluia! E ela, ouvindo essa voz da serpente, essa enganação do diabo, ela foi lá, pegou daquela fruta e comeu. Aleluia. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, você que está ouvindo esta palavra, nós temos duas portas principais do pecado que entra na nossa vida por essas duas portas. E quais portas são estas, pastor? É o nosso ouvido e o nosso olho. Se Eva tivesse sido cega, ou melhor, se ela fosse cega, ela não teria cobiçado aquela fruta. E se ela tivesse sido surda, ela também não teria ouvido a voz da serpente e não teria sido enganada pela serpente. Quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, nós ouvimos, ou melhor, nós temos Jesus falando: aleluia, se os teus olhos te escandalizam, arranca ele e lança ele para longe de ti,
porque melhor é entrar no reino do céu sendo cego, do que ter os 2 olhos ser lançado no inferno. E nós vemos aqui desde o início, meus irmãos, aleluia, o inimigo de nossas almas tentando impedir o plano de Deus na nossa vida, ou seja, o plano de uma vida eterna para nós. Desde o início o diabo tem lutado, meus irmãos, e hoje não é diferente. Ele continua nos nossos dias, lutando, perseverando, colocando frutas diante dos nossos olhos, dizendo: come minha filha, come meu filho, colocando o prato diante dos seus olhos, diante dos meus olhos, diante da humanidade, dizendo: come porque é bom, é gostoso, você vai ser feliz com esse alimento, você vai ser feliz com esse prato. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: arranca os teus olhos, lança ele para longe de ti, aleluia. É melhor entrar cego no céu do que ter os 2 olhos ser lançado no inferno. É melhor você passar um pouquinho de luta, de prova aqui na terra, vencendo a carne, vencendo o pecado, do que ser condenado naquele grande dia. Porque o prazer de Deus, meu irmão, é salvar. Deus não tem prazer em condenar, o prazer de Deus é salvar. E Ele quer que nós venhamos ter vida, vida eterna, vida com abundância na terra, mas principalmente a vida eterna lá no céu. E a Bíblia diz que se você buscar o reino de Deus, irmão, você não vai precisar cobiçar nada, porque Deus vai colocar coisa certa diante dos teus olhos. Deus vai colocar aquilo que é certo, correto diante de você, para você usufruir, para você ser feliz, para você ter uma vida alegre na presença do Senhor. Então nós não precisamos pegar o prato do vizinho, não. Nós temos o prato que Deus nos oferece cotidianamente, é o pão que desce do céu, que é a palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Se você estiver presente, meus irmãos, aleluia, ouvindo a palavra de Deus, pode ter a certeza que Deus está falando com você, porque tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que o inimigo tem colocado o prato diante dele, tem colocado fruta diante dela, tem colocado e falando: come porque é bom, come porque é gostoso. Se você comer, tu vai morrer. A palavra de Deus que está dizendo, Deus falava para Eva, Deus falava para Adão: se vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Mas eles desobedeceram a palavra de Deus, e aí entrou a morte na terra. Por um homem a Bíblia diz que entrou a morte, mas por outro veio a vida, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que mesmo ali no comecinho da Bíblia, meus irmãos, você lê Deus dizendo: da semente da mulher vai nascer um, ao qual pisará a cabeça da serpente, ainda que ela fira ele no calcanhar, mesmo assim, ele vai pisar na cabeça dela. Ou seja, Deus dizendo: vai morrer na cruz, aleluia, o homem vai crucificar ele, vai colocar prego nos pés dele, nas mãos dele, mas mesmo assim, ele vai vencer a serpente, ele vai vencer a morte, ele vai vencer o inferno, ele vai pisar na cabeça do diabo, para te dar vitória, para dar vitória à humanidade, para salvar essa geração que havia se perdido através do pecado. E esse Jesus está aqui hoje, meus irmãos. Ele desceu esse mundo, ainda que o inimigo tentasse de todas as maneiras. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, aleluia, o diabo, usando Herodes, matou ali mais de 2.000 crianças para matar Jesus também. Mas revelado pelo Espírito Santo, José Maria tirou, aleluia, aquela criança, tirou Jesus ali de onde ele estava, de Nazaré, e levou para o Egito para fugir da morte. Deus dando livramento ao seu servo para cumprir o plano dele na nossa vida, plano de salvação para mim e para você, minha irmã, para nós que estamos aqui nesta manhã ouvindo a palavra de Deus, aleluia. Jesus veio a esta terra. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho aqui para morrer em nosso lugar. Aleluia. O Filipenses está dizendo que ele não teve por usurpação ficar diante de Deus sentado no seu trono acomodado, não, mas ele se fez homem e desceu aqui na terra para morrer em nosso lugar. E o diabo, ele não queria que ele fizesse esse sacrifício para mim e para você, e ele lutou muitas das vezes, ele perseguiu Jesus, ele tentou Jesus de todas as formas, para que Jesus não viesse fazer esse plano de salvação em nossas vidas. E aqui onde nós lemos a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, meus irmãos, nós vemos mais uma vez o diabo investindo contra Jesus, para ele não fazer esse sacrifício por mim e por você. O plano do diabo aqui, meu irmão, não era humilhar Jesus, não era confrontar Jesus, o poder que Jesus tinha, não era nada disso, não. O plano do diabo aqui é que eu e você não fosse salvo, é que hoje nós não tivéssemos o direito de salvação, porque o plano de Jesus foi vir aqui na terra, morrer na cruz do Calvário, aleluia, passar por todo esse sofrimento, morrer por mim e por
você, para que nós viéssemos receber a salvação. A Bíblia diz que nenhum de nós tinha mais direito, estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23, irmãos. Nenhum de nós tinha mais direito, nem você, ouvinte, não tinha mais direito. Nós não tínhamos mais direito, estávamos destituídos por causa do pecado de Adão e Eva, por causa da desobediência do ser humano, por causa de nossos pecados, da nossa desobediência. Nós não tínhamos mais o direito de salvação. Por isso Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou de tal maneira que enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, meus irmãos. E agora o inimigo não quer que ele venha fazer esse sacrifício, e foi lá para tentar Jesus, oferecendo essas propostas para ele. E a primeira proposta foi quase semelhante à que o diabo fez com Eva. Está com fome? Está querendo comer? Ele sabia que Jesus estava com fome, 40 dias em jejum, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem se alimentar. Numa situação dessa, qualquer um está debilitado, está com fome, está com sede. E aí o diabo vai naquele momento em que a pessoa está fraca e você está com fome, você está desejando algo, você está cobiçando alguma coisa. É nesse momento que o diabo vai te atingir, vai procurar te abater, vai procurar te enganar. Por isso que a Bíblia está dizendo: arranca os seus olhos, tira os seus olhos do pecado. É isso que Jesus quer falar para mim e para você nesta manhã. Aleluia. Não cobice o pecado não, irmão, fuja dele. O diabo foi tentar Jesus porque sabia que Jesus estava com fome. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus sabia, ou melhor, o diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia. E aí foi lá querer colocar dúvida no coração de Jesus: se tu é Filho de Deus mesmo, manda que essas pedras transformem em pães. Mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então por que ele foi fazer essa tentação com Jesus? Por que ele foi fazer essa proposta para Jesus? Achando que Jesus ia cair na artimanha do diabo. Talvez o diabo está colocando o prato diante dos seus olhos e falando para você: come, é bom, é gostoso. Ele está te tentando, ele está querendo tirar a salvação da sua alma, e você não está percebendo. Muitos crentes caindo nessa, muitos crentes aceitando os pratos do diabo, aceitando as propostas do inferno. Mas nós temos que ser como Jesus. Jesus deixou exemplo. A palavra de Deus tem exemplo para nós, meu irmão. Exemplo de José, quando fugiu daquela mulher que queria deitar com ele, a mulher de Potifar. Nós temos ali também o exemplo de Daniel, que rejeitou os pratos de Faraó, ou melhor, aquele do rei do Egito ali, meus irmãos, aquele rei ali, o Nabucodonosor, que queria que ele comesse do manjar do rei, da comida que o rei comia, bebeu vinho do rei. E Daniel rejeitou tudo aquilo e disse: eu não quero desse manjar, eu não quero dessa comida, eu só quero legumes e água. E a Bíblia diz que Deus exaltou Daniel por causa dessa decisão dele. Se você decidir fugir do pecado, se você também resistir à tentação do inimigo, Deus também vai te exaltar. Deus tem coisa melhor para você, minha irmã. Deus tem coisa melhor para você, meu irmão. Deus tem coisa melhor para você, ouvinte da palavra de Deus. Deus tem coisa grande para ti. Deus tem coisas melhores para nós, irmãos. Ainda aqui um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Jesus está vindo para buscar a sua igreja, para levar para um lugar melhor, para levar para uma terra de gozo, uma terra que manda leite e mel, onde haverá somente alegria, felicidade. Não haverá mais tristeza, não haverá mais dores, não haverá mais morte, não haverá mais choro, igreja. Então vale a pena perseverar, vale a pena rejeitar os pratos do inimigo, vale a pena rejeitar as propostas de Satanás, irmãos. Quantas pessoas aceitando as propostas do inimigo, aí depois cai, morre espiritualmente, meus irmãos. Aí depois coloca a culpa em todo mundo, coloca a culpa em todo mundo e não coloca em si mesmo. Você sabe que quando Deus visitou Adão ali no jardim do Éden, depois do pecado, o que Adão falou? O que Adão falou para Deus? Deus chamando Adão, 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 e Adão escondido: Adão, onde está você, Adão? E de repente o Adão chega todo envergonhado, vestido com as folhas de árvore, e Deus olhou para ele e falou: o que tu fez, Adão? Por acaso tu comeu da fruta que eu falei que não era para você comer? Eu comi porque a mulher me deu a fruta e eu comi. Já colocou a culpa na mulher. Aí vai perguntar para a mulher: e você comeu por quê? Comi porque o diabo me ofereceu, a serpente me enganou.
mas eles não tinham a palavra de Deus guardada no coração. Porque quem tem a palavra de Deus guardada no coração, meus irmãos, não cai nas lábias do diabo. Quem tem a palavra de Deus guardada no coração, ele sabe, aleluia, que quando você aceita um prato do diabo, vai cair, vai morrer, vai ficar enfermo, vai causar problema. E aí vai colocar culpa em todo mundo, vai ser como Adão e Eva, aleluia, que colocou a culpa no outro, mas a culpa é nós mesmos, meu irmãos, a culpa é de nós mesmos, quando nós erramos, quando nós caímos, não tem um culpado não, a culpa é só nossa. A Bíblia diz ali em Romanos, a partir do verso 33, aliás, capítulo 8, verso 31 a seguir: quem pode nos separar do amor de Deus, irmão? É nem a luta, nem a tribulação, nem a espada, nem a fome, nem a profundidade, nem a altura, nem as potestades, ou seja, nem o inferno pode separar o crente do amor de Deus. Se você estiver guardando a palavra de Deus no seu coração, se nós estivermos com a palavra de Deus guardada no nosso coração, não tem o inferno, não tem inimigo, não tem calúnia, não tem luta, nada pode tirar o crente, nada pode tirar você, minha irmã, nada pode tirar nós da presença de Deus, aleluia. É só nós mesmos, quando nós damos lugar para a nossa carne. Em Romanos capítulo 8, ali no versículo 1, está dizendo: agora nenhuma condenação mais há para quem está andando em espírito, para quem está em Jesus, que anda em espírito, não tem mais condenação. O diabo não pode mais tocar na sua vida, o inimigo não pode tocar nas suas coisas, irmão. Ele só toca quando nós damos lugar para a nossa carne. Ele só toca em nossa vida quando nós damos lugar para a nossa carne, para os nossos desejos. O diabo não tem mais poder sobre a vida do crente, irmão. A Bíblia diz que foi dado o poder para nós pisar na cabeça de serpente e escorpião. Jesus, ele já deu poder para você, minha irmã. Deus já deu poder para nós, para pisar na cabeça do diabo, para nós vencer o inimigo. Mas nós temos que resistir o pecado, irmão. Nós temos que fugir do pecado, melhor dizendo, resistir o diabo, aleluia, e fugir do pecado, fugir da aparência do mal. É assim que a Bíblia nos ensina. Agora tem crente correndo para cima do pecado, abraçando o pecado, aceitando o pecado, aceitando os pratos do inimigo. É lógico que vai cair, vai morrer. É por isso que nós estamos vendo, meus irmãos, pastores se desviando, membros se desviando, cooperadores se desviando, crentes se desviando da palavra de Deus. Você vai para a rua pregar a palavra, está cheio de desviado, dormindo nos bancos das praças, debaixo dos viadutos. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque parece que a palavra de Deus não entrou, não deixou a palavra de Deus entrar. Porque quando a palavra de Deus entra e domina o seu coração, então toda a sua vida vai ser controlada pelo Espírito Santo. Nós precisamos controlar os nossos desejos, meu irmão, através do Espírito Santo, através da palavra, através do jejum, da oração. Mas acima de tudo, nós temos que obedecer o Senhor Jesus, obedecer a sua palavra, e não comer o prato que o diabo está oferecendo, não. Jesus não aceitou a proposta do diabo, porque se ele fizesse com que aquela pedra se transformasse em pães, meu irmão, o que ia acontecer? Ele ia comer, ia se alimentar, e aí o propósito dele, aleluia, seria ali interrompido. O projeto dele aqui na terra era morrer por nós na cruz do Calvário para nos dar salvação. O projeto teria sido interrompido naquele instante. Então o diabo viu que não funcionou, porque Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A investida do inimigo não surtiu efeito com Jesus, porque ele tinha a palavra guardada no coração, assim como nós precisamos ter a palavra de Deus guardada em nós, irmãos. Qual é o seu projeto, meu irmão? Qual é o seu projeto, meu irmão? Você que está nos assistindo, qual é o seu projeto de vida? Seu projeto é morar no céu, então guarda a palavra de Deus no seu coração. Rejeita as propostas do inimigo. Ele vai vir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Ele vai insistir, sabe por quê? O diabo tem uma coisa que poucas pessoas têm. Apesar de ele ser desobediente, já não tem mais direito de salvação, mas ele tem uma coisa chamada perseverança, que a maioria das pessoas não tem. Jesus falou para nós perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, é ou não é? Está na palavra de Deus, Jesus falou. Agora a maioria dos crentes, meu irmão, não estão perseverando. Não estão perseverando na palavra, não estão perseverando na doutrina, não estão perseverando com a sua vida espiritual. Tudo que vai receber,
vão oferecendo para ele, ele vai aceitando, vai abraçando. Quer prosperidade, abraça. Aleluia. Tem uma igreja ali que está oferecendo isso, aquilo, uma igreja de Porto Alegre. Ele vai aceitando tudo, porque ele quer viver no bem bom. Ele quer viver conforme o mundo manda, conforme as coisas rodam nessa terra. Mas o seu alvo é o quê? Qual é o seu projeto de vida? O nosso projeto é céu, irmãos. O projeto do crente é sair daqui desta terra um dia e habitar com Jesus na sua glória. Esse é o intuito de nós estarmos aqui pregando esta palavra, irmão. Aleluia. Nós não estamos aqui por dinheiro, nós não estamos aqui para crescer, nós não estamos aqui atrás de poder e fama, não. Nós estamos aqui para ganhar almas para o reino de Deus. Nós estamos aqui para ver a sua alma salva, para ver a sua alma liberta, você liberto do pecado, dos crimes, da iniquidade nesta terra, para aquele grande dia você entrar no céu e estar com o Senhor para toda a eternidade. Aleluia. Nós não queremos seu dinheiro, nós não queremos as suas riquezas, não, nós queremos a sua alma para Jesus. Aleluia. Nós queremos ver você salvo. Eu quero ver você feliz, alegre na presença de Deus, glorificando o Senhor. Por isso eu prego a palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia, porque eu quero ver você no céu naquele grande dia. Oh glória! Quem pode glorificar o Senhor? Quem pode exaltar? Aleluia, Jesus, irmãos. O nosso projeto é alcançar a salvação da nossa alma. O nosso projeto aqui nesta terra, meu irmão, é viver de acordo com a palavra de Deus, não sendo uma Eva, não sendo um Adão, mas sendo um servo de Deus. Aleluia, temente e obediente à palavra, para quando aquele dia chegar, Jesus olhar para mim, para você e falar: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos salvação da nossa alma, irmãos. Nós queremos a salvação da nossa família. E nós não podemos deixar o diabo impedir esse projeto. Jesus não deixou. A primeira investida, Jesus já conquistou a vitória. Disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que você está se alimentando da palavra, irmão? Será que você está se alimentando da palavra que sai da boca de Deus, irmãos? Será que nós estamos verdadeiramente se alimentando da palavra? E aí o diabo insistente pegou Jesus novamente, aleluia, e levou ele, meus irmãos, em cima de um monte, ou melhor, no pináculo do templo, e disse: se tu é mesmo filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para que venha te guardar, meus irmãos, para que tu não tropeça com o pé em uma pedra. É assim que o diabo fala com você. É assim que o diabo fala com você, meu irmão, minha irmã. Não é assim que ele está oferecendo. Não é bom. Não vai acontecer nada, não. Ninguém está vendo. O pastor não está vendo. Vai, faz isso, faz aquilo. Pega. Não é seu, mas ninguém está vendo, ninguém sabe. É na feira, é no mercado, é na casa da patroa, do patrão. O diabo está te tentando o tempo todo. E aí tu que é crente, tu que é servo de Deus, não pode estar tentando a Deus. Você não pode pisar na bola, você não pode errar, irmão. Nem que seja uma moedinha de 5 centavos, não é sua, não pode pegar. Está tentando Deus, irmãos. Quantos crentes tentando a Deus dessa forma? Achando que Deus não vai te condenar porque você pegou ou roubou só uma moedinha de 5, 10 centavos, não é sua, deixa lá, aleluia. Desta forma você, de alguma forma você vai estar tentando o seu Deus, você vai estar cometendo um delito, achando que Deus não está vendo. Talvez você está fazendo outro tipo de pecado aí, acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, meu irmão. Por isso que o apóstolo Tiago está dizendo: foge da aparência do mal, foge do pecado. O diabo vai colocar lá um pratinho diante dos seus olhos, vai colocar uma notinha de 10, vai colocar uma moeda, vai lá na feira, colocar nos seus ouvidos: pega essa fruta aí, o feirante não está vendo, volta para sua casa, leva o troco que te der errado, você vai ser feliz com esse dinheiro aí, você vai aproveitar ele de alguma outra forma, mas Deus está falando para você: não pega naquilo que não é seu, porque senão vai morrer. Deus tinha falado para Eva: não pega dessa fruta, senão vai morrer. Quantos crentes tentando Deus dessa forma, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que ser honestos em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Em toda maneira de viver, irmãos, nós temos que ser fiel a Deus, fiel à sua palavra. Nós temos que dar testemunho de Deus na terra. Nós temos que dar testemunho que nós somos servos de Deus.
O que adianta nós andar de terno e gravata, irmãos? Com a Bíblia na mão, com um crachazão de obreiro, de cooperadora, um anelzão de bacharel na mão, meu irmão, mas o coração está longe, cheio de rapina, cheio de mágoa, cheio de má intenção, ladrão, ladrona, está roubando as pessoas, defraudando um e outro, pega emprestado, não paga, não adianta de nada, irmãos. O diploma não vai salvar, o anel de bacharel não vai salvar, seu crachá de cooperador não vai salvar. O que vai salvar é a obediência à palavra de Deus. Um monte de gente tentando a Deus, irmãos, depois cai e fica culpando todo mundo. Sabe o que Jesus fala para nós ali em Mateus capítulo 7? O homem que tem a sua vida edificada na palavra de Deus, ele é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Viu? Pode vir luta, perseguição, o diabo pode colocar o prato que ele quiser diante dos seus olhos, você não resiste, você vence o diabo, você rejeita tudo aquilo que o diabo coloca diante dos seus olhos, porque você está edificado da palavra de Deus e sabe que se comer vai morrer, se comer vai cair. Agora aquele que não tem a sua vida edificada na palavra de Deus, qualquer coisinha ele está caindo. A Bíblia diz que ele é como um homem edificado, ou melhor, um homem que edificou a sua casa sobre a areia. A primeira chuva forte que deu, a casa não resistiu e caiu, e foi grande a sua queda. Assim é todo aquele que não tem a sua vida edificada na palavra de Deus. Eu não quero vir mais para a igreja para ouvir a palavra, não. Quer vir para a igreja para receber revelação, profecia, quer receber o milagre, quer receber a porta aberta, quer receber o carro, quer receber a casa, quer receber as prosperidades de Deus, mas não quer receber a correção de Deus, não quer receber a instrução, não quer ouvir a palavra genuína e verdadeira, só quer a palavra que massageia o ego. Não, esse pastor aí prega muito duro, esse pastor aí não tem bênção para me oferecer, não. Mas quem disse que Jesus veio nesse mundo para te oferecer bênção, riqueza, irmão? Quem diz que Jesus veio ao mundo para te oferecer bênção, riqueza, prosperidade, casa, carro? Não, Jesus não veio para oferecer nada disso. Jesus veio para resgatar nossa alma. Jesus veio para salvar nós, porque nós estávamos, como a palavra está dizendo, nós estávamos sendo levados como ovelhas ao matadouro, e não tinha quem nos socorrer. Então ele desceu para nos socorrer. Nós estávamos sendo levados para o inferno. Todos nós estávamos caminhando a passos largos para a condenação. Jesus não veio deixar você rico, ele veio para resgatar a sua alma. Jesus veio comprar a sua alma. Jesus veio comprar a nossa alma das mãos do adversário, da condenação eterna. E o preço que ele veio pagar era com o sangue dele, foi com o sangue dele, foi com a vida dele, não foi com ouro e prata, não. Eu costumo dizer, meus irmãos, não canso de dizer nestas mensagens, que Jesus, irmãos, se ele viesse deixar alguém rico, ele mesmo teria nascido num berço de ouro, num palácio. Mas para deixar o exemplo, que a preocupação dele não é riqueza, não é prosperidade, ele mesmo nasceu numa manjedoura, num curral. O seu primeiro berço, a sua primeira cama, foi um coxo onde os animais se alimentavam, onde davam comida para os animais, irmãos. O curral todo sujo. Foi ali que Jesus nasceu, num cenário desse que Jesus nasceu. Não tinha pompas de riqueza, não tinha berço de ouro, não. E aí hoje os crentes querem riqueza. Não, se não me abençoar, se não me abrir aquela porta eficaz, eu vou embora. Se não me der o meu carro, eu não venho mais na igreja. Se não der meu carro, eu não vou cultuar, eu não vou pregar, eu não vou evangelizar. Se não me der aquela prosperidade, não é meu Deus mais. E assim por diante, as pessoas colocando Deus na parede, porque está preocupada com o mundo e não com o céu. Irmãos, tem umas igrejas por aí que faz até um desafio com Deus. Se não der, se não fazer, se não abrir a porta, eu rasgo minha Bíblia e não venho mais para a igreja, eu não prego mais a palavra. Faz desafio com Deus, colocando Deus na parede. Meu irmão, quero dizer para você uma coisa: se Deus fizer, Ele é o nosso Deus, e se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E se nós, meus irmãos, não quiser estar na presença dEle, o problema é nosso e não é dEle. Porque ele disse na palavra para o rei Asa: se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês, mas se vocês me deixar, eu também deixo vocês. Está na palavra, irmãos. Deus não deixa ninguém. A Bíblia diz que até a mãe pode deixar seu filho, mas Deus não deixa. Agora, se nós deixar ele
Ele deixa nós também. Irmãos. Embora Ele espera, dá oportunidade. Pessoas que estão desviadas, Deus está dando oportunidade. Mas se a pessoa não quer, o que Ele vai fazer? Deus não obriga ninguém. A Bíblia diz que Ele deixou o livre-arbítrio para o homem, para a mulher, se decidir a sua vida que você quer viver. Você não é obrigado a vir para a igreja. Você não é obrigado a estar ouvindo a palavra de Deus. Mas se você tem o desejo de entrar no céu naquele grande dia, a Bíblia está mostrando qual é o caminho, Senhor, meus irmãos. A Bíblia está mostrando, Jesus está mostrando qual é o caminho. O caminho é Jesus, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E Ele está dizendo aqui nessa palavra: se alimenta da palavra de Deus, porque não é só de pão que vive o homem, não, tem que viver da palavra também. Tem que estar se alimentando da palavra de Deus também. Aí não vem na igreja, não cultua, não ouve a palavra, chega no dia da Santa Ceia, quer participar da mesa do Senhor. De qualquer maneira, não ouviu a palavra o mês inteiro, chega no dia da ceia, senta na mesa para se alimentar da ceia do Senhor. Estou dizendo isso porque a Santa Ceia nossa já está chegando. Amanhã tem na sede, domingo que vem aqui. Tem gente que não vem nos cultos, não ouve a palavra, mas no dia da ceia está sentado aqui nos bancos. Quer nem saber de Jesus durante o mês todinho, mas no dia da ceia, para mostrar para o pastor que está presente, vem se alimentar. Você pode continuar fazendo isso, pode se alimentar da ceia aqui de qualquer maneira, pode. O pastor não vai tirar você da igreja à força, não. Você pode entrar, senta no banco, toma a Santa Ceia de qualquer maneira, não ouve a palavra, não se alimenta da palavra o mês todo, mas chega no dia da ceia, vai sentar na ceia para ceiar, mas chegar naquele dia na ceia lá em cima não vai poder, não. Quem não se alimenta da palavra de Deus aqui, quando chegar lá em cima, não vai poder se alimentar do pão da vida que está lá em cima, também preparado para mim e para você. Então se alimenta do pão, meus irmãos, que Jesus está oferecendo aqui, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Então o diabo, meus irmãos, tentou Jesus mais uma vez, a segunda vez. Lança-te daqui abaixo. Jesus falou para ele: louvado seja Deus, está escrito na palavra, não tentará o Senhor teu Deus. Quando o apóstolo Tiago está dizendo, foge da aparência do mal, ele estava dizendo exatamente isso. Não tente Deus, não enfrente o pecado. Não vai enfrentar o pecado, não. Nós temos que fugir do pecado. Jesus deu poder para você. Jesus deu poder para você, meu irmão. Jesus deu poder para você que está nos assistindo aí na live. Jesus deu poder para nós, para pisar na cabeça do diabo. Mas em momento nenhum Ele deu poder para mim e para você, para enfrentar o pecado. Está escrito na Bíblia alguma coisa desse sentido? Não. Agora, crente enfrentando o pecado, irmãos, correndo, abraçando, sentando na roda dos escarnecedores, fazendo tudo que é errado. Está enfrentando o pecado, daqui a pouco está caído, prostrado, morto espiritualmente. Por quê? Não alimenta da palavra de Deus. Porque quem alimenta da palavra de Deus, ele sabe que ele não pode enfrentar o pecado. Eva ficou enfrentando o pecado, sim ou não? Ela ficou olhando, cobiçando. O que eu quero dizer com isso? Se você olha, viu que é pecado, tirou os olhos e vai embora, acabou ali, morreu. Agora você fica cobiçando, o que a Bíblia diz? Que ele entra, a porta aqui, que eu falei, a porta do pecado da vida do homem, as duas principais portas, o olhão aqui, o olho grande, que fica cobiçando, olhou, tira os olhos logo, porque se você continuar olhando, cobiçando, o pecado vai entrar na sua mente. É assim que funciona, irmãos. Aquele irmão, aquela irmã que gosta de olhar nas pornografias, se ele olhar, viu que está um negócio errado, ele tirar os olhos, não vai acontecer nada, mas se continuar olhando, vai entrar na mente, aí vai começar a maquinar o mal, vai começar a imaginar coisa, daqui a pouco desce para o coração, daqui a pouco vai consumar o pecado. É assim que a palavra diz. E o pecado, uma vez sendo consumado, gera o quê? Alegria? Oi? Não ouvi. Gera morte. Uma vez o pecado gerado, meu irmão, gera morte. Então não é isso que Deus quer para mim e para você. Por isso que Ele manda nós ouvir, se alimentar da palavra de Deus. Foge do pecado, sai da pornografia, sai, fecha os olhos, irmão, para aquelas coisas que não prestam. Tira os olhos, como Eva olhou demais, cobiçou demais. Aí vem também a palavra, você que gosta de sentar nas rodas escarnecedores, fecha essa porta do pecado também, fecha os olhos, fecha os ouvidão aí, irmão, porque o diabo ele é assim, ele usa os escarnecedores para estar no seu ouvido aí, bombardeando, infiltrando coisas na sua mente através dos seus ouvidos, e você está aí com as portonas escancaradas para o diabo.
muita gente assim. E aí fica tentando Deus, porque quando está aí ouvindo aquilo que não presta, é uma forma de tentar Deus também. Está ali, no meio do pecado, no meio das rodinhas. Vai chegar uma hora que você não vai resistir, meu irmão. Vai alguém te fazer uma proposta ali, e você vai estar fraco na fé, vai estar com a fé abalada, vai aceitar o prato do diabo, vai cair, vai morrer assim como Eva. Jesus resistiu mais uma tentação, aí o diabo foi fazer outra tentação com Jesus. A Bíblia diz que ele então pegou Jesus, transportou ele num monte muito alto e mostrou as glórias do mundo, os reinos deste mundo e as suas glórias, e disse para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Não é isso que o diabo está fazendo? Analise para vocês verem. Quem conhece um pouquinho da Bíblia, quem é um pouquinho espiritual, meu irmão, é só meditar um pouquinho. Não é isso que está acontecendo no meio da igreja nos nossos dias? O diabo oferecendo riqueza, poder, fama para pregador, para cantor. É 50, é 40 mil, é 30 mil para pregar, é 40 mil para cantar, é show de música, é só para ganhar dinheiro, irmão. Olha só o que o diabo tem feito na igreja. Antigamente o povo pregava a palavra de Deus porque amava o Senhor. Antigamente o povo adorava a Deus com suas músicas, fazia hinos espirituais, irmão, cantava, louvava a Deus, não levava um centavo para casa, porque eles louvavam com amor, aleluia, porque eles queriam ver as almas salvas, alegrava a igreja com seus hinos, com seus louvores, e não levava nada para casa, aleluia. Pelo contrário, todo mundo trabalhava fora, tinha seu emprego e louvava a Deus nas suas horas vagas. Hoje não. Hoje não. Hoje se transformou em profissão. Tem um hino de uma igreja aí, não é da nossa igreja, não, tem um hino da igreja aí que fala exatamente sobre isso. Hoje cantar virou profissão. Antigamente se adorava a Deus, hoje não. Hoje é show. Hoje vem para a igreja fazer show. A fulana vai fazer o show na igreja tal, fulano vai fazer show na igreja tal. Aí é o verdadeiro adorador, é o adorador, é a adoradora. Adoradora nada, adoradora do que? Adoradora de dinheiro? Cobra 30 mil para pregar, para louvar? Que adoração é essa, irmãos? Que adoração é essa? Nós estamos vivendo isso atualmente, meus irmãos. Jesus está voltando, e a cada dia que passa o povo está perdendo o temor de Deus. Estão perdendo o temor, estão perdendo a reverência. Irmãos, a Bíblia diz que ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará, e nós precisamos guardar a santidade para nós não cair, para nós não pecar, aleluia. Quantas pessoas só preocupadas com as coisas deste mundo. O diabo ofereceu para Jesus o reino deste mundo, e ele rejeitou por amor de mim e de você, para deixar o exemplo, irmão, para deixar o exemplo aqui para nós, irmãos, aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse que todos nós temos que trabalhar, aquele que não trabalha não coma. E tem gente de mão cruzada na igreja, só esperando as bênçãos cair do céu, pedindo riqueza, prosperidade. Jesus, ele não veio para oferecer prosperidade para ninguém. Jesus, ele rejeitou essa proposta do adversário. Ele não queria os reinos deste mundo, assim como nós não devemos desejar os reinos deste mundo, não, porque nós estamos aqui almejando morar no céu. Esse é o intuito de nós estarmos aqui. Nós queremos a salvação da nossa alma. Ei, o pastor que está pregando aqui, o presbítero Juraci, ele quer a salvação da sua alma. Ele não quer o seu dinheiro, nem a sua prosperidade, não. Deus não quer isso. Deus quer ver você salvo, liberto, transformado, coração santo diante do Senhor, sem mácula, sem ruga, com as suas vestes limpas, lavada no sangue de Jesus, para que aquele dia tenha direito de entrar na vida eterna. Louvado seja Deus. Qual é o intuito de você estar na igreja, irmão? Qual é o intuito de você estar aqui? Qual é o intuito de você que está aí ouvindo a palavra de Deus? É se alimentar desta palavra para morar no céu, ou está aventurando, esperando que Deus venha te oferecer uma proposta, que Deus venha oferecer ali uma bênção, uma vitória, uma coisa material, uma riqueza, coisa desse tipo? Não, meu irmão, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para ouvir a palavra de Deus, porque nós queremos a salvação da nossa alma. E Deus aqui está te oferecendo nesta tarde, ou melhor, nesta manhã, Manhã não, tarde já, 12h45.
Deus está te oferecendo a salvação mediante a palavra do Senhor nesta manhã. Deus está te oferecendo aqui, meu irmão, aleluia, uma palavra de sabedoria para você entender o que Deus quer da nossa vida, que nós venha rejeitar as propostas do adversário, se nós quisermos entrar no céu. Nós temos que estar vigilantes, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos, e nós estamos vivendo esse tempo trabalhoso. Jesus, ele diz que o céu é tomado à força. Por que tomado à força? Porque nós temos que resistir à nossa carne, nós temos que resistir aos nossos amigos, nós temos que resistir às nossas lideranças muitas das vezes, nós temos que resistir à nossa família muitas das vezes, nossos amigos do trabalho, e principalmente temos que resistir ao pecado, porque nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que estão todos os dias procurando uma ocasião para nos acusar. Não é só o diabo não, é pessoas também, pessoas que nos caluniam, pessoas que trazem fofoca para dentro da casa de Deus, que levam palavras mentirosas para a nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares por onde nós andamos. Nós temos perseguição, meu irmão. O inimigo, ele procura de todas as maneiras tirar a nossa paz, mas nós não queremos a paz desse mundo, nós queremos a paz que Jesus tem para nós. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, meus irmãos, ouvindo esta palavra. Jesus resistiu tudo isso por nós, e nós vamos resistir também por Ele. Quem quer o céu, quem quer morar com Jesus, tem que resistir tudo isso, tem que resistir às propostas do inimigo, os desejos da carne, as tentações que vêm dos nossos lados, para que aquele dia nós temos o direito de entrar no céu. Nós temos que resistir, nós temos que vencer. Jesus venceu essas tentações. E olha o que aconteceu, quando na última tentação Jesus falou para o diabo, ele oferecendo o mundo, as suas glórias, Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito, somente diante de Deus devemos se ajoelhar, e somente a Ele nós devemos adorar. Aí o diabo foi embora. Sabe o que aconteceu? Aí veio os anjos do céu e serviram Jesus. Oh, glória! É assim que vai acontecer com a igreja que vencer, irmão. É assim que vai acontecer com você, quando você vencer na sua carne, quando você vencer o mundo, aleluia, que cair aqui e se levantar lá na glória, vai sentar naquele banquete, na grande ceia do Senhor, e os anjos vão te servir. O próprio Jesus vai estar lá para te servir, aquele banquete lindo, maravilhoso. É Ele quem vai estar nos esperando, igreja, de braços abertos, para dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eita, que glória vai ser esse grande dia, irmãos. A minha alma anela por esse dia. Quem está esperando ansioso por esse dia? Oh, glória! Só os que são fiéis, meus irmãos, que estão esperando por esse dia. Aqueles que querem morar no céu, meus irmãos, ele se santifica, se purifica, ele rejeita o pecado. Mas aqueles que querem viver na terra, ele não quer mais o céu não, então ele vive na igreja de qualquer jeito, cocheiro de dois pensamentos, está na igreja, está tudo bem, está santificando, está de vestes normais, aleluia, como um verdadeiro cristão. Mas quando sai daquela porta para fora, aí se veste de qualquer maneira, aí acompanha qualquer um, vai aonde o diabo manda. E vai chegar naquele dia, o que Deus vai falar para ele? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu vos não conheço. E aí vai reclamar com Deus: Senhor, eu fiz isso na sua igreja, eu preguei, eu cantei, eu até limpei o banheiro. E Deus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Que dia triste será para esses irmãos. Que dia triste vai ser para aqueles que estão na igreja, andando com a Bíblia na mão, mas ao mesmo tempo vivendo o padrão que o mundo oferece. Vamos vigiar, irmãos, porque Jesus está voltando. A palavra de Deus está nos orientando. Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta vai soar, e quem tiver fiel com o Senhor vai subir para a glória, e aquele que não tiver vai ficar de fora. E aí vai ser choro, aí vai ser pranto, aí vai ser ranger de dente, mas aí será tarde demais. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia de você levantar a mão e reconciliar com Cristo. Hoje é o dia de você aceitar Jesus, você que não aceitou ainda. Porque a qualquer momento nós vamos partir daqui dessa terra. Talvez Jesus não venha buscar nós coletivamente, mas Ele vem individualmente. Hoje Ele leva um, amanhã Ele leva outro, depois leva outro, e assim por diante. Talvez, quem sabe, hoje não é o seu dia,
Bem, quem sabe hoje não é o meu dia? Eu não sei, irmão. Eu não sei. Os médicos, eu costumo dizer aqui que os médicos até projetam o dia da criança nascer, né? Tem mais ou menos uma data ali aproximada. Sei lá, vai ser por em torno do dia 15 de agosto. O outro é 20 de agosto. E cada um tem um projeto, ou melhor, uma projeção, uma data baseada. Mas a volta de Jesus ninguém tem não. Viu? A sua morte ninguém tem não. Médico nenhum, cientista nenhum falou, consegue descobrir o dia que você vai morrer. Ninguém. Às vezes tem jovem de 30 e poucos anos, está saudável, andando, trabalhando, de repente dá um piripaque nele, lá um infarto fulminante, cai e morre. Quem sabia que ia acontecer isso com ele? Todo mundo começa, oh meu Deus, tão jovem, eu achei que ia viver até os 80, já foi. É assim a nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, cai pela madrugada, mas quando vem o sol, bate o sol e seca, vai embora. Uma flor, ela desabrocha no dia, no outro dia vem o sol, bate nela, ela murcha e morre. Assim é a vida do homem. Então nós precisamos vigiar na presença de Deus. Amém, igreja? Que Deus os abençoe, meus irmãos, que o Espírito Santo continue falando com vocês. Você, meu irmão, que está na live aí, que nós vamos encerrar agora esta live. Você que não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus. Você que está desviado, volte para Jesus agora, meu irmão. Volte para Jesus, minha irmã. Jesus está de braços abertos te esperando. Você que não aceitou Jesus ainda, Jesus está voltando e Ele quer salvar a sua alma. Louvado seja Deus. Faça uma confissão diante do Senhor aí, onde você está mesmo, dentro do seu quarto, aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde estiver. Confessa com Jesus agora, e Jesus vai resgatar a sua alma. Jesus vai salvar você e a sua família. Deus está dizendo na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê, aceita Jesus para que seja salvo você e a sua família. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.